Olá, seja bem-vindo ao processo da segurança digital. Meu nome é Rafael e hoje eu vou dar um pequeno anúncio para você sobre a minha fala, do jeito que eu falo, correto? Então vamos lá. Nos vídeos passados eu falo um pouco mais rápido porque eu quero que você absorva o máximo de conteúdo que você puder, certo? O problema ali é o seguinte: às vezes eu paro, às vezes eu travo e às vezes eu não tenho uma imagem perfeita ou um jeito de falar perfeito para que você possa entender o máximo que eu posso estar te informando. Na minha cabeça, tudo acontece muito rápido, porém, para mim falar, eu preciso organizar as palavras e eu não saio muito de casa, sou uma pessoa muito introvertida. Eu penso muito e falo pouco, vamos dizer assim, por causa de acontecimentos passados, mas enfim. Esse é um pequeno anúncio que eu preciso dar para você. Nos vídeos de agora em diante, provavelmente eu vou falar um pouquinho mais devagar. No YouTube, tem um botão aí embaixo que faz o vídeo ir mais ou menos 1.25, 1.5 vezes mais rápido. Se você quiser clicar nesse botão ali, fique à vontade, certo? Esse é o pequeno anúncio e hoje eu vou falar para você o porquê, o que, que é o processo da segurança digital. Por que, que eu estou fazendo isso, certo? Quando eu era mais jovem, é, quando eu pegava o computador das pessoas para formatar e para tirar os vírus, muitos delas voltavam, ou alguns, assim, 50, 20, 30, por aí, por cento das pessoas voltavam, dizendo que eu não tinha formatado o computador delas correto, que eu tinha colocado vírus no computador delas, ou que eu estava passando a mão no dinheiro delas. Isso acontece com qualquer um que seja técnico, certo? E a minha imagem no passado ficava muito degradável, porque as pessoas era mais fácil elas falarem que eu era um técnico ruim do que um técnico bom. Então, esse é um dos porquês que eu faço esses tipos de vídeo, certo? Para mostrar para você como é que a navegação na internet funciona, como é que você pode fazer o que você quiser e o que você precisar na internet e no computador sem pegar vírus. Então, meu nicho esse é um, né, dos dois. Segurança, para que não pega, porque para que não pega, para que não pegue vírus. O segundo nicho é o proteção contra a falha de HD. Ninguém quer perder dado. Ninguém. Vou contar minha pequena história para você de quando eu era mais jovem. Eu tinha uma namorada e a gente ficou 1 ano e meio juntos. Aí, assim, muito jovem, com 14, 15 anos, você não tem a mentalidade para ficar com uma pessoa. Eu era uma pessoa ruim, mais ou menos. Não sei falar para você sim, se era. Não era ruim para ela de bater, não, pelo amor de Deus. Eu acho que eu poderia ter sido melhor. Eu acho que esse é melhor do jeito que eu posso me aproximar. E aí, depois de 1 ano e meio, ela não quis mais, ela que desistiu, não fui eu. Claro que os dois sentiram. Eu senti falta dela por uma semana e meia. Depois disso, fiquei normal. Alguns meses ou alguns anos depois, acho que tinha 16, 15 anos, eu acho, naquela época. Meu primo, ele teve um problema com o USB, que não gravava nada nele, só mostrava que o USB ali mostrava que não tinha disco
no Windows. Se você for aqui no Windows, vamos ver aqui. Ele ficava tipo assim, ó, que não tinha espaço. Aí eu falei pra ele, daqui pra mim eu vou tentar resolver, porque eu gosto de resolver problema. Eu amo de consertar as coisas também. Então ele trouxe pra mim, eu coloquei no meu computador, e na época meu computador tinha um SSD, um HD, e eu coloquei o USB dele ali. Né, a primeira tentativa para consertar foi no gerenciamento de disco. Eu vim aqui, tentei formatar, não deu certo, o Windows falou que não estava conseguindo. Aí eu fechei e fui no Disk Part, no prompt de comando. Aí o que eu fiz? Ao invés de escrever disk, eu escrevi select disk 1 e eu escrevi clean. Aí formatou, não é que formatou, ele limpou, acho que o setor de inicialização do meu HD. Uma coisa assim. A hora que eu fui ver aqui, parecia que tem alguma coisa errada. O sistema ficou meio esquisito, né? Porque se você faz uma cagada dessa, o sistema fica um pouco esquisito. A hora que eu fui ver aqui, o HD tava assim. Tava desse jeito aqui. A hora que tava desse jeito eu falei, caramba. Eu fui ver, eu fiquei em desespero. Nossa, perdi várias músicas, programas, vídeos. Nossa senhora, muita coisa ali. Tem até uma música até hoje que eu lembro, mas eu não consigo achar. Depois de 10 anos, eu não consigo achar a música ainda. E na hora que eu fui ver aqui, ele tava não alocado, uma coisa assim. Não lembro agora. Era na época do Windows XP. Aí eu fiz algumas pesquisas na internet, porque eu também não sabia que tinha um jeito para recuperar o dado. Surpresa, tem. Mas enfim, depois disso eu simplesmente coloquei como NTFS de novo, formatei, né, como NTFS e continuei a usar. Mas gente, eu fiquei sentindo que eu perdi os meus dados por mais ou menos um mês e meio. E o engraçado dessa história é que eu senti muito mais em perder os dados do HD do que eu perder uma namorada. Então esse é um outro do porquê que eu faço esses tipos de vídeo. É um dos, certo? Tem o meu tio também que perdeu dados no HD por causa que ele estava usando um dia, ele estava na mesa, numa caixinha, esses tipos de HD externo, caiu quando estava usando. Parou de funcionar, né? Aí ele mandou aqui para os Estados Unidos, mandou sem proteção, sem nada, só na caixa, o HD e a caixa. A hora que voltou, a hora que chegou aqui, nem rodava. Então, é por isso que eu faço esses tipos de vídeo. Então, meu segundo nicho que eu já acabei de falar, que é proteção do HD. Por quê? O sistema não faz proteção do HD. E também do SSD, que é mídia de gravar informações que seja, ok? Pode ser do HD, do SSD, do SAS, do M.2, você nomeia. Tudo que for gravar informações, o computador não faz, certo? E quem precisa saber como fazer isso... mas tem um programa ali
que ele mostra a vida útil do HD e do SSD. Não. Ele vai mostrar, mas quem que vai falar se o HD tá bom ou não é o usuário. E é o usuário. Enfim, se você não souber, você pode potencialmente perder dados, ou se você levar num técnico e falar para ele, viu? Você pode verificar se meu computador ou se meu HD, se o SSD ainda estão em condições de uso. Provavelmente, não vou dar certeza, porque pode ser que alguns saibam, mas provavelmente eles não vão olhar, certo? Então tá aí. Eu não sei quem me prove diferente, mas eu acho que, assim, se você não perguntar pra mostrar como tá a vida do HD, eu acho que eles não vão ver, certo? Existe todo um jogo entre cliente e técnico, né? Se o técnico falar para você, viu, seu HD não está mais em condições de uso, você vai achar que o cara tá ludibriando você. Então é melhor pegar todo esse conhecimento, colocar aqui e falar, não, o meu HD ainda está ou não está em condições de uso. Mas existe programa para fazer isso, o programa não vai fazer. Ah, mas o técnico, de técnico confiança, e beleza. Não tem problema nenhum. Se você quiser usar o técnico, não quer saber sobre o computador, tudo bem. Mas fique ciente que você pode perder, assim, de uma hora para outra os dados porque deu alguma coisinha ali no HD e ele parou de funcionar. Ah, eu vou levar para o técnico. Não sei. Pode ser que dê certo. Também pode ser que não dê certo. Agora, vamos voltar para o primeiro nicho, que é a proteção de dados. No sentido de navegação na internet sem precisar do antivírus. O antivírus, a função dele no sistema é não deixar pegar vírus. Todo mundo sabe disso. Por isso que algumas pessoas compram e algumas pessoas usam de graça. Quantas vezes eu já usei o pago? Quando eu tinha 14, 15 anos, eu sabia como pegar sem pagar. Não tente, porque você vai pegar um monte. Hoje eu tô com 29, faz 10 anos que eu não pego vírus, 10, 15, sei lá. Faz tanto tempo que eu não lembro também. E a função do antivírus é a seguinte: não deixar você pegar vírus. E como é que ele funciona? Essa é uma parte bem interessante. Então vamos lá. Vamos comparar primeiro para você ver como é que o antivírus funciona assim na básica. Vamos supor que você pegou um vírus ali, no seu organismo mesmo. Você pegou um vírus da gripe. O que vai acontecer com esse vírus da gripe? Ele tem seu código genético, DNA, eu não sei. O que o nosso sistema vai fazer? Ele vai criar um combatente para esse vírus. Ele vai verificar ali o vírus, vai criar um código genético para o vírus e vai começar a combater ele. É isso que o nosso sistema vai fazer. No caso do antivírus, ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa. O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai comparar com uma base de dados. Isso é meio cru, tá? Como assim cru? Ele vai comparar com uma base de dados que ele tem ali para ver se o que está no vírus é a mesma coisa, comparando com uma base de dados do antivírus, vamos dizer assim. É isso que o nosso organismo faz, ok? No sentido do vírus, do antivírus, desculpa. Mas existem algumas coisas extras que o antivírus faz. Nossa, tem várias coisas que o antivírus faz. Agora eu não sei nomear eles, certo?
Tá, mas o que acontece? O problema é o seguinte: o antivírus e no sentido do que vai pegar o vírus, vamos dizer assim, vamos voltar. O antivírus, o que ele vai fazer? Ele vai ver se tem comparando, né, com a base de dados aqui do vírus para ver se, de novo, vamos voltar. Vamos supor que eu tenho um antivírus aqui. Vamos supor que eu tenho vírus aqui. O antivírus ele tem uma base de dados, ele vai comparar se tem alguma coisa tipo igual no vírus. Se tiver, ele vai marcar como vírus. O antivírus vai marcar como vírus. O que acontece às vezes é que programas legítimos são marcados como vírus e programas não legítimos são marcados como não vírus pelo antivírus. O que acontece é o seguinte: na hora que você for instalar, o antivírus vai falar que é um programa normal, não tem nenhum problema, e você vai ali acabar ficando com um vírus. Normalmente, assim, porque ele está comparando, não achou nada. Mas essa é a básica do antivírus, tá? Mas enfim, aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte: tem várias outras pesquisas que você pode fazer, ou o que você pode ver e verificar na internet que o antivírus não faz. Vamos dar um exemplo. Na nossa cabeça, a gente sabe que esse novo vírus aí, o Covid-19, se a gente, por exemplo, ficar perto de alguma pessoa que está infectada, nós potencialmente podemos pegar o vírus. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar meio que ciente, certo? Se você não chegar perto dessa pessoa, você não tocar nessa pessoa, ou se você tocar e não falar com ela e depois lavar a mão, não tem nenhum problema, certo? Mesmo que você lave a mão assim por uns 20 segundos ali, depois acidentalmente bota a mão na cara, não vai ter nenhum problema, porque você sabe como fazer a prevenção aqui. Você não vai deixar o seu organismo fazer a limpeza depois, que é um transtorno. Então, o que eu ensino aqui é mostrar para você que você pode fazer essa proteção sem ajuda de um antivírus, tanto de graça quanto pago. Esse é o nicho, certo? A proteção do computador sem pegar vírus. E não deixando ele entrar, certo? E mesmo que se ele estiver ali na palma da sua mão, você saber o que fazer antes de você, vamos dizer assim, processar ou consumir, alguma coisa assim, certo? Então, é isso. É isso que o processo da segurança digital é. É mostrar para você como é que fazer a proteção do sistema operacional é simples, fácil, e você não vai pegar vírus se você tomar as precauções, fazer a prevenção do jeito que eu falar. Eu acho que ficou legal desse jeito que eu falei. Enfim. E eu acho que aqui eu concluo o meu propósito em fazer esses vídeos, certo? E para continuar, para dar mais uma estendida nesse vídeo, semana passada eu fiz um vídeo sobre o SSD. Não ficou legal e esse vídeo me mostrou uma iniciativa que eu preciso tomar em falar mais devagar, pensar melhor e dar um conteúdo mais robusto, mais concreto para você, correto? Eu acho melhor eu fazer isso do que falar rápido
e por alguma aventura você não gostar. E que também, se eu continuar fazendo isso e não tiver impacto, para que eu vou continuar? Então, a gente tem que mudar. Eu vou mudar o jeito de falar um pouco mais devagar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu e-book que eu fiz. Eu vou até adicionar aqui na minha lista Word. Ó, acho que já adicionou ali. Foi pra cima de mim. Espera um pouquinho que eu já coloco aqui pra cima. Vamos lá. Aí, pronto. Então vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Beleza. Diminuir aqui. Acho que tá bom. Então vamos lá. Esse é um e-book que eu fiz. Eu posso deixar disponível para você no link na descrição do vídeo abaixo. E eu vou voltar aqui pro meu sistema, mas eu tenho que voltar também pro Smart. Deixa eu colocar ele também aqui, rapidinho. Deixa eu ver onde ele tá aqui. Aí. Esse aqui é o Smart do meu computador. Ou dos meus HDs, certo? Eu tenho aqui 5 SSDs. Antigamente eu tinha HDs. Um começou a mostrar sinais que estava falhando. Ele não estava lendo assim, ele estava lendo legal ainda. Mas ele começou a dar erro de leitura. O que é isso? Vamos lá no meu documento. Vamos lá no meu documento do Word. Então vamos lá. É esse primeiro aqui. Taxa de erro de leitura. O meu HD era um HD da Western Digital, que é o melhor que tem, na minha opinião. Ele estava rodando normalmente, fazendo tudo normalmente. Eu não senti diferença. E na hora que eu fui ver o Smart, ele estava com 103 erros de leitura, que é o primeiro atributo aqui. No software, vamos voltar lá para o software, estava mostrando que tudo estava legal, 100%, sem erro. Como eu sei que quando eu coloco o HD em stress, não é para ele dar problema, esse aí, quando eu comecei a passar um monte de arquivo de HD para HD, porque eu estava organizando os meus arquivos, ele começou a dar erro de leitura. Eu estava passando de um HD da Samsung para um da Western Digital. E esse da Western Digital começou a mostrar sinais de erro de leitura. Estava passando do Western Digital para o Samsung. E começou a dar esses tipos de erro de leitura. No gráfico desse programa, ele mostrou um aumento assim abrupto de 0 a 50, depois de 50 a 103. E eu sabia que ali era um ponto em que o HD podia falhar num futuro próximo. Então eu tomei a ação de comprar um SSD, porque um SSD é, vamos dizer assim, é uma mídia mais forte, porém é muito mais sensível à eletricidade estática, certo? Mas ele é melhor do que o HD, porque se o HD cair, ele pode danificar as partes móveis. O SSD, se cair, não tem muito problema. Alguns SSDs, o tamanho do chip dele é minúsculo, é 1/4 do tamanho da caixinha do SSD. O HD toma o espaço da caixa dele inteiro. Isso aí é um outro potencial ruim pro
para o HD. Como o SSD não tem partes móveis, ele é muito mais rápido para leitura e escrita. O HD para leitura e escrita é muito mais devagar e é penalizado com uma leitura e escrita randônica. Para quem não sabe o que é randônica, é ler no setor 1 e depois vai lá para o setor 1500, pegar o dado que está ali, voltar para o 1, e a pinça tem que ficar ali se movimentando. No SSD, ele está no setor 1, não precisa mover nada, já está no setor 1500 e volta para o setor 1, já pronto, pegou os dados ali muito mais rápido. Apesar de que, isso é interessante também, alguns SSDs não têm um tipo de cache que faz ele ficar mais lento que o HD. Então é bom também saber disso. Se você quiser um HD bom, você precisa saber se ele tem um chip que é de cache. No próprio sistema operacional, às vezes, se o SSD tiver suporte, se eu não me engano, mas enfim, ele pode fazer, o sistema operacional pode fazer o cache do HD. Aí vai ter um espaço em memória, onde vai ter uma tabela, onde estão os dados para fazer um cache. Uma coisa assim, tá? Para fazer o SSD ficar mais rápido. Muito legal, eu gosto dessa parte. Enfim, vamos voltar para a vida do HD e do SSD. Então foi por isso que eu troquei do HD pro SSD, tá? Ele é muito mais rápido, não tem partes móveis, o HD, o SSD, né? E se quiser fazer as coisas muito mais rápido, a mídia de escrita no SSD é muito mais rápido. Só que o problema do SSD é o seguinte, ele tem uma vida de escrita. Ele não vai ficar escrevendo pela eternidade. Como assim? Ele tem tipo de... Vou entrar em termo técnico já. Ele tem tipo de uma membrana onde os dados são passados. Se ele colocar... A primeira vez que ele injeta dados ali para escrever, ele vai injetar mais ou menos, sei lá, eu vou dar um exemplo, tá? Não é isso, mas ele vai injetar uma voltagem. E a voltagem ela varia. Pode ser que ele injete uma voltagem de 4.8 e vai aumentando essa voltagem. Quanto mais aumenta a voltagem, mais difícil fica para colocar o dado ali. Porque os elétrons ficam travados na membrana. Quanto mais elétrons ficam travados na membrana, pior fica para ele colocar os dados no bloco onde ele precisa colocar. Vai chegar uma hora que o SSD ele vai pedir para parar, porque ele sabe que aquele bloco está indo ruim, ou ele vai continuar até o bloco não conseguir mais segurar o dado. Na primeira opção, se o SSD fala não dá mais para colocar, escrever dados ali, aí ele vai parar e vai recuperar o que está escrito. Na segunda opção, em que ele não para, ele vai até queimar o bloco, e se queimar não dá para recuperar o que está escrito. Alguns SSDs conseguem, assim, eles reconhecem que aquele bloco parou de funcionar ou queimou, vamos dizer assim, e o dado é colocado em outro bloco. Tem alguns SSDs que não fazem isso, e aí o seu sistema vai com uma tela preta, ou acontece alguma coisa desse tipo. Então é por isso que o SSD ele tem uma vida útil, certo? É bom você saber disso porque, vamos dizer aqui no meu caso, eu tenho um HD da Samsung aqui, que é o 860 EVO de 1 TB. Aqui está escrito 756 GB escritos. O que significa? Que aos 330 dias que ele está ligado, eu usei ele muito pouco para escrever.
Agora você precisa entender um pouco qual que é a longevidade do SSD. Vamos falar um pouco sobre isso. A longevidade do SSD se dá ao tanto de escrita, como eu já falei um pouco ali atrás, certo? No site do fabricante, ele vai mostrar para você quanto que o SSD pode ser gravado, o quanto que pode ser gravado nele. No caso desse SSD, se eu não me engano, eu acho que é 1 ou 2 petabytes. Eu acho, não tenho certeza. No caso desses aqui, vamos lá, que é o 960 e o 970, o 960 Pro, se eu não me engano, é 1200 ou 600 terabytes de escrita. Nesse aqui do Evo Plus, ele é 600 ou 300, não lembro. É mais ou menos isso aí. Eu não estou preocupado porque ele só tem 172 gigabytes escritos. Um dia que eu chegar ali nos 200 terabytes, aí eu provavelmente eu vou dar uma pesquisada no website ou na tabela. Mas por enquanto não é preciso. Eu tenho esse SSD aí que é mais antigo, que é o 840 Pro da Samsung. Todos os SSDs que eu tenho são da Samsung, porque a marca é muito boa. E no trabalho eu não tenho problemas com com SSDs da Samsung quando eu limpo eles, tá? E, e quando dá problema é porque a porcentagem dele tá lá nos 40, 30, 20 ou até 10%. E eu entendo porque eles estão ali, certo? Alguns HDs, alguns SSDs, ele vai mostrar se for SSD, se for SSD antigo, ele vai estar aqui no atributo número 5, os setores realocados. O que significa? Se o SSD for antigo, não tem problema, até um certo ponto. Por quê? É normal que setores no SSD vão ficando ruim. Normal, não tem como sair disso. Agora, nos SSDs mais novos, existe um nível de desgaste, que é o Wear Leveling Count, que eu não vou falar muito sobre hoje. Nos SSDs antigos, quando ele vai indo normalmente, até chegar uma hora que ele vai ficar um pouco mais lento. Nos SSDs novos, ele vai indo, né? Vamos dizer que tem uma linha aqui, ele vai indo, depois ele vai aumentar assim, de jeito abrupto. A hora que ele começar a aumentar, aí você precisa ficar mais atento, porque ali o SSD ele já tá ficando meio ruim, vamos dizer assim. Então, eu acho que por hoje é isso. Eu não vou entrar muito mais em detalhes, que eu acho que esse vídeo ficou muito legal já. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo que você quer entender mais sobre o HD ou o SSD, poste aqui nos comentários abaixo. Eu vou ajudar o máximo que eu puder. E eu fico por aqui e até a próxima.